São Jornal, vamos informar. Boa noite. Tribunal Constitucional nega recurso ao antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, condenado a 7 anos de prisão. Julgamento do caso AGT retomado com acusação formal dos arguidos. Defesa alega violação da justiça no processo. Urbanização Nova Vida, obras de reabilitação das infraestruturas integradas tiveram início hoje, vão durar 2 anos e estão avaliadas em 280 milhões de euros. Centro de Convenções Internacionais, Presidente da República constatou na Chicala o andamento das obras. A inauguração está prevista para abril. Surto do vírus Nipah, considerado muito letal, foi identificado na Índia, depois de um alerta das autoridades locais. Terça-feira, 27 de janeiro. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Tribunal Constitucional, por via do Acórdão 1050/2025, negou o provimento ao recurso extraordinário de inconstitucionalidade interposto pelo antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, e por Hilário Gaspar dos Santos, mantendo assim as condenações apenas de 7 anos de prisão para o primeiro e de 4 para o segundo. Ambos recorriam do acórdão proferido no processo número 154/2021 pelo Tribunal Pleno e de Recurso do Tribunal Supremo, datado de 16 de dezembro de 2022. O Supremo havia condenado Manuel Rabelais a 7 anos de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e Hilário Gaspar dos Santos a 4 anos e 6 meses de prisão pelos mesmos crimes. Em plenário, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional decidiram negar provimento ao recurso em virtude de o acórdão recorrido não violar princípios, direitos e garantias consagrados na Constituição da República de Angola. Sobre o assunto, a Girassol tem as reações do jurista José Quiloancha. O Tribunal Constitucional não deu provimento a esse recurso por entender que não foram violados os princípios fundamentais do direito constitucional, porque, no essencial, as partes recorrentes que apelaram para o Tribunal Constitucional reclamavam de 3 situações concretas. Uma, do facto de que determinadas testemunhas no processo não tinham sido ouvidas. 2, porque entendem que foi violado o princípio da ampla defesa e no final, a terceira se referia ao segundo arguido, que alegava que foi condenado pelo crime de peculato, mesmo sem ser funcionário público. A outra posição das partes é que esse acórdão do Tribunal Pleno estava eivado de nulidade por conta de não observar, nas palavras dos recorrentes, por não ter observado o quórum. Porque na altura, à data dos factos, o Tribunal Supremo contava com 15 juízes no exercício das funções e as partes alegavam em ser desse recurso que destes 15, apenas 3 efetivamente subscreveram a decisão, mas o Tribunal Constitucional, ao analisar os autos desse processo, verificou que os autos afirmam que dos 15 juízes que estavam em pleno exercício de funções, 13 deles participaram, sendo que parte considerável participou por via remota. Então, o entendimento do Tribunal Constitucional é que o quórum efetivamente estava cumprido, porque para que o quórum estivesse observado, bastava a presença de 8 juízes dos 15, sendo que 13 estiveram efetivamente ligados ao processo e, segundo o Tribunal Constitucional, os autos provam efetivamente isto. O Tribunal entende que a alegação levantada pelas partes de que o quórum não estava observado cai por terra. Aconteceu nesta terça-feira em Luanda a consignação das obras de reabilitação das infraestruturas integradas da urbanização Nova Vida. A empreitada está orçada em cerca de 280 milhões de euros e inclui vias de acesso, saneamento básico, sistema de drenagem pluvial, entre outras. As obras terão a duração de 2 anos. Vias esburacadas, águas residuais na estrada, falta de iluminação pública.
Esta é uma realidade que está prestes a tornar-se passado na urbanização Nova Vida. Daqui a 2 anos, a página estará virada. Aconteceu nesta terça-feira em Luanda o ato oficial de consignação dos trabalhos de reabilitação e requalificação da urbanização Nova Vida no município do Quilambaquiache, em Luanda. O arranque da empreitada vai começar na Rua 63A. Ouvi o relato na rádio, por acaso fiquei contente, né? Porque isso não só vai beneficiar o morador do projeto Nova Vida, e que a gente vai poder andar à vontade e vai evitar com que cause muitos danos nos carros. Porque uma das coisas que causa danos no carro é as estradas, principalmente quando chove. Podiam perguntar, mas por que vamos começar por exatamente este cruzamento? Se me perguntarem quem vive nesta rua, não sei, não faço a mínima ideia de quem vive nesta rua. Por que vamos começar por esta rua? Tem uma razão de ser. Ali vai passar um coletor tronco que vai absorver todas as águas que vão dar à ETAR. Então daí a escolha desta rua não é um mero acaso, mas sim fruto do estudo que foi feito, e então vamos começar a intervir nesta zona. O presidente da associação local avançou que tomaram conhecimento do início das obras há 2 dias e fala dos possíveis constrangimentos futuros, pois, até o momento, não lhes foram avançados os planos alternativos. Nos últimos 2 dias é que ficamos a saber, com rigor, que as obras iam começar, o que quer dizer que nós não sabemos qual é o plano de alternativas, não temos informação mais detalhada para aquela que vimos aqui dentro, e isso é muito pouco. Nós sabemos que esta localidade é uma placa giratória, temos um movimento muito grande e muito intenso de motorizadas de viaturas, é um ponto de passagem entre o norte e sul da cidade de Luanda, e vai ser difícil mesmo. Acho que temos que conversar com a administração e com a empresa para criarmos as zonas alternativas. O contrato, que tem a duração de 2 anos, foi formalizado com o governo provincial de Luanda. A empresa Montagil assume a responsabilidade da execução da obra e a fiscalização estará a cabo da AND. Como eu tenho dito muitas vezes, nós não prometemos aquilo que não conseguimos fazer. E esta é o início de uma etapa diferente para Luanda. E estou convencido que durante este ano vão acontecer muitos casos de lançamento como este das infraestruturas integradas da Nova Vida. Nós, depois da manhã, vamos também lançar a empreitada do Hospital dos Cajueiros. Para já, deixa-nos muito satisfeitos, muito felizes, muito entusiasmados. O início desta obra aqui hoje, o lançamento oficial da obra, para nós vai significar, de facto, dar resposta a uma reclamação, a várias reclamações que são conhecidas. Como dissemos, o nosso compromisso para que a obra decorra da melhor maneira possível. Sua Excelência, Sr. Governador, já lançou o repto de estarmos todos juntos para poder, de facto, dar resposta. Aqui a urbanização é uma satisfação, portanto, como foi apresentado, via iluminação, a questão da água, que também fica relativamente resolvida, principalmente com a ETAR. O projeto prevê a intervenção em 54 quilômetros da rede viária, 96 quilômetros de condutas de água, 95 quilômetros de sistemas de águas residuais e a implementação de espaços verdes. Não podia deixar de ser a rede de esgotos de água residual numa extensão de 95 quilômetros. E se tem rede de águas residuais, elas têm que ir parar para algum sítio. Também está contemplada então a reabilitação da ETAR. Vamos também intervencionar nesta ETAR. E, dada a dimensão do projeto Nova Vida, não podia ficar de fora a implementação dos espaços verdes. Também estão contemplados aqui nesta empreitada dos espaços verdes a reabilitação de passeios, rampas que vão contribuir para a mobilidade dos pedestres. Havana continua a ser um dos principais desafios da cidade de Luanda, apesar das melhorias que se podem notar em algumas zonas no domínio do saneamento básico, sobretudo no que diz respeito à disponibilização de contentores de lixo e a recolha regular de resíduos sólidos. Falar de saneamento básico transcende a recolha pontual do lixo.
Para Eliano Ferreira, a situação de limpeza de Luanda... A nível dos resíduos, e tu não vês, por exemplo, uma Elisa ou as empresas destinadas à recolha a fazerem estas separações. Portanto, levam tudo de uma só forma. E depois, falar de saneamento básico também não é só falar de lixo, é falar de um conjunto de sistemas ou processos que fazem com que o saneamento, a nível de escoamento de água, tudo isso possa funcionar. E se calhar se olhamos mais para as cidades, para as zonas urbanas, se nós formos para as nossas zonas rurais, sim, podemos ver que há ainda muito o que fazer. É questão de estrada, questão de saneamento, esgotos e etc. Em algumas zonas de Luanda, sobretudo nas principais avenidas, áreas administrativas e bairros com maior circulação, nota-se uma redução de focos de lixo a céu aberto. A presença de contentores metálicos e plásticos em locais estratégicos tem facilitado o acondicionamento correto dos resíduos, contribuindo para um ambiente mais limpo. Estas melhorias são reconhecidas por vários munícipes que afirmam notar uma cidade mais limpa do que anos anteriores, ainda que de forma irregular entre os diferentes distritos urbanos. Agora nota-se uma cidade muito mais limpa, um saneamento básico melhor. E o que se nota claramente no bem-estar da população. Já não há tanto histórico de casos de doenças diarreicas agudas, como o paludismo e tanto o resto. É porque tem havido um bom trabalho a nível de saneamento básico. Antes, normalmente era só um contentor para quase uma rua ou um bairro, um município. Agora, quase todas as ruas têm 2 a 3 contentores. E é notável o número de trabalhadores. Quase em várias esquinas tem sempre trabalhadores a fazer as suas limpezas e realmente isso mudou muito a higienização da limpeza de Luanda. Os nossos entrevistados disseram que a limpeza da cidade não depende apenas das autoridades e das empresas contratadas, mas também do comportamento dos cidadãos. O nível de consciência dos munícipes sobre o seu contributo para a manutenção da limpeza ainda é considerado baixo em algumas zonas, onde persistem práticas como o despejo de lixo fora dos horários estabelecidos e em locais impróprios. Bem simples. Normalmente, eu acredito que todos os baldes ou contentores de lixo têm assim uma escrita ali onde está vidros, papel, onde está latas. Então, nós podemos fazer isso. Comemos alguma coisinha, não jogar para o chão, recolhemos, colocamos no seu devido lugar, com respectivas recomendações. E isso é muito importante. Isso é um trabalho que depende não só dos governos, não só dos administradores, não só de qualquer agência ou entidade governamental, mas sim um compromisso de cidadania para qualquer pessoa. Os trabalhadores das empresas de limpeza urbana têm reforçado as ações de recolha, muitas vezes em horários noturnos e de madrugada, para garantir maior fluidez no trânsito e higiene pública. Nós estamos a dar mesmo aquela força e não estamos a parar nenhum lixo, porque queremos deixar Luanda tão limpa, lixo zero. Nós também estamos a entrar nos bairros sim. Por exemplo, o bairro da Boa Vista também fazem lá a limpeza. Só dizer que 2 semanas atrás estivemos no bairro da Sonangol, no da Barra, a fazer também lá a limpeza. Deixamos o bairro limpo, sem nenhum lixo. Em muitas zonas de Luanda foram colocados ecopontos para o melhor acondicionamento do lixo. Ministério das Finanças. Plano de endividamento de médio prazo 2026-2028. Em destaque. Estamos a informar ao Girassol Jornal edição de terça-feira a conclusão das obras do futuro Centro de Convenções Internacionais, que está a ser erguido em Luanda, na zona da Chicala. Está prevista para o mês de abril do corrente ano. A empreitada está nesta altura a um nível de conclusão que corresponde aos 80%. O projeto foi hoje visitado pelo Presidente da República, João Lourenço, que andou pelos diferentes compartimentos da infraestrutura, avaliada em mais de 290 mil milhões de kwanzas. Eram praticamente 10 horas da manhã quando o Presidente da República, João Lourenço, chegou a Chicala para em loco constatar o nível de andamento das obras do futuro Centro de Convenções da Chicala. O Presidente foi recebido pelo Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, que detalhadamente passou informações ao chefe do Executivo sobre a imponente obra. A infraestrutura está a ser construída numa área total de cerca de 80 mil metros quadrados, após ajustes ao projeto inicial
facto que o posiciona entre os maiores edifícios públicos de toda Angola. O Executivo tomou a liberdade de fazermos um centro. Aliás, em Angola nós não temos nenhum outro centro que tenha a dimensão disto. Como nós dissemos, só em termos do anfiteatro, 3.000 pessoas. Citar que os locais que nós temos hoje, e aqui dou um exemplo do CCTA, o CCTA temos a volta de 800 pessoas. O Intercontinental entre 600 e 700. Nós teremos aqui salas de 3.000 pessoas, não é? Então, dizíamos hoje que essa estratégia, o centro por si só não fala. O centro precisa de outros serviços próprios. E há um investimento do privado visível, mas a responsabilidade do centro é nossa. E como nós vimos bem, o Estado está a investir 290,8 mil milhões de kwanzas para fazer esse centro com as valências técnicas, com a localização urbanística que nós vimos aqui hoje. No local, o Presidente da República, João Lourenço, andou por diversos compartimentos do centro que, em termos de execução, começou por registrar trabalhos de drenagem e fundações com a utilização de cerca de 1.413 estacas. O titular do Poder Executivo ficou a saber que em 2024 avançaram os trabalhos de fundações e, a partir de agosto do mesmo ano, a execução da superestrutura. Já em outubro ainda de 2024, iniciou-se a construção das arquibancadas, uma das fases mais exigentes do projeto. De acordo com o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, o Presidente João Lourenço ficou satisfeito com o que viu, todavia, recomendou o cumprimento rigoroso do prazo para a entrega da obra, que deve acontecer em abril deste ano. Deixou a orientação específica, é que tudo devemos fazer para que cumpramos os prazos e haja uma adequação plena com todos os setores que fazem parte. Como vimos, é uma visita multissetorial, uma obra pública para ser feita, não são só questões técnicas. Até ao momento, a obra avaliada em mais de 290 mil milhões de kwanzas registra uma execução de 80% em termos de construção física e 61% de execução financeira. Quanto ao mês para a conclusão da obra, Carlos Alberto dos Santos reconhece ser uma visão ambiciosa, mas reitera vontade e condições para a efetivação da intenção. É um desafio que foi posto a nós mesmos. Dissemos nós que estamos hoje com cerca de 27 meses de obra, não é? 2 anos e 3 meses. Nós queremos fazer em 30 meses, nós mesmos, 2 anos e meio, mas obviamente tudo será feito. Mas temos que ter um exemplo. A Assembleia Nacional, menor do que esta obra, foi feita em 3 anos e meio. É um desafio a todos os níveis. Vamos ter que fazer todo o esforço físico para que, de facto, a obra seja entregue dentro dos próprios prazos. Refira-se que, em abril de 2025, começou a montagem da estrutura metálica e das fachadas, seguindo-se os trabalhos de infraestruturas internas e intervenções da Chicala. A infraestrutura, visitada hoje pelo chefe de Estado, faz parte de um projeto público-privado estratégico para o impulsionamento do turismo e da cultura no país. Considerado um ativo estratégico nacional e vocacionado para a realização de grandes eventos nacionais e internacionais, o Centro de Convenções da Chicala vai contar com um teatro multifuncional com capacidade para 3.000 lugares, distribuídos por vários níveis, um átrio principal, entradas diferenciadas, salas de negócios, salas técnicas, áreas de serviço, zonas de apoio, entre outros. O centro dá ainda uma visão de ser o elemento, como vimos aqui, atrai o turismo, promove a cultura, cria emprego e impulsiona os negócios. O prestígio é visível porque reforça a projeção de Angola no cenário internacional. Há aqui a inovação, sendo uma infraestrutura que também vai servir para a formação, recriação e está ao serviço da nossa sociedade. Em termos dos grandes eventos nacionais e internacionais, será um palco visível para as grandes obras que nós iremos ter.
O Centro de Convenções da Chicala será o primeiro do género no país com capacidade para acolher eventos de grande escala, reforçando desta forma a projeção internacional de Angola e a dinamização do turismo, da cultura, da recreação, da criação de emprego e de um bom ambiente de negócios. O Estado angolano, através do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, é o dono da obra. A empreitada está a cargo da empresa Alfer Metal, com fiscalização da MCIR Engenharia e coordenação da Dar Angola, devido à complexidade do projeto. Carlos Alberto dos Santos diz ser um projeto pensado, desenhado e executado com selo Made in Angola, ou seja, de angolanos para angolanos. Toda a planta, desde o desenho da concessão, o projeto de base, o projeto conceptual, o projeto executivo e o projeto final, foi pensado por nós. Foi uma visão nossa, dos arquitetos. Trabalhamos com 2 empresas de arquitetos de Angola, que nos deram a visão da projeção desta obra. Ou seja, o centro foi pensado e está a ser feito pelo Estado. Essa é a responsabilidade. Tudo que está aqui é assim como o Estado cria. De acordo com o ministro Carlos Alberto dos Santos, o complexo está inserido no macroprojeto Lundo, que a seu tempo será amplamente divulgado. No entanto, o governante explica que o centro beneficia de uma integração urbana que garante o suporte de outras infraestruturas complementares numa lógica de articulação entre investimento público e privado. Pela sua imponência, o Centro de Convenções da Chicala já começa a atrair o interesse de instituições e organizações públicas e privadas que pretendem promover eventos naquela infraestrutura. Já há solicitações para se usar o centro, mesmo antes dele estar feito, instituições públicas e também privadas que estão cá no nosso país já solicitam o centro, o que demanda, acima de tudo, um maior esforço para que nós possamos fazer essa obra até ao seu fim, dentro dos próprios prazos. As obras, avaliadas em 290,8 mil milhões de kwanzas, iniciaram-se em novembro de 2023. O Presidente da República, João Lourenço, concedeu no fim da tarde hoje audiência ao Presidente do Grupo Empresarial ivoariense, Shiba Holding Group. Trata-se de um conglomerado multissetorial com presença em BTP nas áreas de construção e obras públicas, energia, transportes, imobiliário e distribuição de seguros e mineração. Tendo em vista as oportunidades oferecidas pelo mercado angolano, o grupo pretende investir em Angola, como fez saber Nijab Njan Soro, CEO e presidente do grupo empresarial. Hoje tivemos a honra de sermos recebidos por Sua Excelência o Presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, que de facto deseja ver o grupo Shiba implantado aqui em Angola. E nós dissemos que aceitamos o convite e o Presidente abordamos vários assuntos, dentre os quais assuntos ligados às infraestruturas rodoviárias. E o Presidente da República pediu-nos apenas resultados. E nós dissemos à Sua Excelência, ao Presidente da República, que dentro de dias nós poderemos demonstrar os resultados do trabalho que o Grupo Shiba tem feito em outros países. Nós temos projetos no âmbito da construção das vias rodoviárias. Queremos construir mais de 1.000 quilómetros de vias em Angola e também queremos poder cultivar mais de 40 mil hectares. E esses projetos todos poderão levar-se a mais de 50 mil milhões de dólares americanos, o que nós queremos ao longo dos anos, a nossa implementação, poder investir aqui em Angola. Nós prometemos ao chefe de Estado que daqui a 3 meses já verão a nossa presença aqui em Angola. O secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos, disse que Angola registrou progressos significativos no que diz respeito à gestão da dívida pública, com destaque para a redução do rácio dívida-produto interno bruto, que baixou para cerca de 50,5%, e a diminuição substancial da dívida colateralizada com o petróleo. O responsável falava nesta terça-feira em Luanda, durante o ato de apresentação pública
do Plano de Endividamento de Médio Prazo 2026-2028. Apesar dos avanços alcançados, o secretário de Estado alertou para os desafios de curto prazo, tendo em conta o elevado serviço da dívida previsto para 2026, estimado em cerca de 15,1 bilhões de kwanzas, o que exige uma gestão prudente e rigorosa das finanças públicas. O exercício de 2026 coloca-nos perante um duplo cenário, um grande desafio e, simultaneamente, uma grande oportunidade. O desafio decorre do nível elevado do serviço da dívida previsto para este ano, estimado em cerca de 15,1 bilhões de kwanzas. Em termos do perfil da dívida, essa é potencialmente a última grande torre a enfrentar, como será depois detalhado na apresentação que se seguirá. Superado este patamar, abre-se um espaço acrescido para consolidar a trajetória mais confortável e previsível. Essa é a oportunidade. Segundo o governante, a nova estratégia de endividamento visa assegurar previsibilidade ao Tesouro Nacional e criar condições para que a dívida pública continue a servir como instrumento de estabilidade macroeconómica e de apoio ao investimento público num contexto internacional ainda marcado por incertezas económicas e volatilidade financeira. Está, por isso, nas nossas mãos, Estado, setor financeiro, parceiros e demais stakeholders, assegurar que o endividamento público continua a ser um instrumento ao serviço da estabilidade macroeconómica, do financiamento sustentável, do investimento público e da criação de condições para o fortalecimento do setor privado, com impactos positivos sobre o emprego e bem-estar das famílias angolanas. Por sua vez, o diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública, Dorivaldo Teixeira, afirmou que a dívida de Angola com a China, principal credor do país, apresenta atualmente uma boa performance. Segundo o responsável, o estoque da dívida passou de cerca de 16,6 mil milhões de dólares em 2020 para 7,7 mil milhões de dólares atualmente. Uma trajetória descendente. A nossa perspectiva é que, eventualmente, no final do ano, tenhamos uma dívida com a China colateralizada com petróleo no limiar dos 5 mil milhões de dólares. Dorivaldo Teixeira reconheceu que a volatilidade dos mercados internacionais pode condicionar a concretização de algumas projeções para este ano, mas assegurou que, apesar das tensões registadas, Angola tem conseguido se manter estável. A volatilidade dos mercados internacionais é algo que é uma preocupação constante. Nós temos que estar a monitorar. Nós tivemos um evento geopolítico global no início do ano e nós tivemos a monitorar o comportamento das taxas de juros associadas à dívida de Angola. Sentimos que houve aí alguma normalização, não houve choques. Vamos continuar a trabalhar, a divulgar os fatores que condicionam, que estão associados a Angola, e se conseguimos ter acesso à confiança do mercado internacional, obviamente a Angola coloca-se numa condição de melhor concretizar a estratégia. O endividamento de Angola é sustentável, não é? Ou seja, nós fechamos um ano com a dívida a rondar os 60 bilhões de kwanzas. O plano anual prevê que fechemos um ano em cerca de 64, ou seja, um endividamento líquido de 4 bilhões de kwanzas, sobretudo por termos um orçamento mais exigente. O Ministério das Finanças, através da Unidade de Gestão da Dívida Pública, apresentou nesta terça-feira o Plano de Endividamento de Médio Prazo 2026-2028, um instrumento que vai servir para orientar a captação de financiamento do Estado, garantir a sustentabilidade da dívida pública, reduzir riscos e assegurar recursos para o financiamento do desenvolvimento econômico e social do país. Está em pagamento o imposto sobre os veículos motorizados. A Girassol constatou nesta terça-feira em Luanda que, no seio dos automobilistas, o nível de desinformação em relação aos prazos é acentuado. Desde o dia 1 de janeiro deste ano, que teve início a fase de liquidação e pagamento do imposto sobre os veículos motorizados. Marcos Leonel e Tomás Alberto são automobilistas que já cumpriram as suas obrigações. O pagamento fizemos na aviação trânsito. Conselho os irmãos também para poder fazer na mesma, conforme eu fiz também no meu patrão, mesmo nós apertar um pouquinho e para ver se façam também o pagamento. Para nós evitar alguns transtornos, porque sem o pagamento nós não tivermos documento
completo também nos complica um pouquinho. Alguns locais que nós precisamos ir, não conseguimos como chegar no próprio local porque o carro não tem a documentação completa. Sim, eu tinha feito o pagamento sempre aqui na administração do SIAC. Apesar de saber das vantagens de pagar o IVM, Simão Viela diz que há muitos anos não faz o pagamento. Contribui para a manutenção da via pública, sabendo que também nem todas as vias são feitas como a pessoa tem tido pensar, que já pagamos, todas as vias têm que ser levar a manutenção. Mas sim, mas temos que pagar para podermos dar o nosso contributo para o bem do país. Atualmente já vai a caminho de 2 anos que não temos tido pagar a taxa de circulação, porque antigamente a taxa de circulação, quando chegava a fase, davam comunicações pela rádio e diziam para onde a gente vai poder pagar a taxa de circulação, que era a bombas de combustíveis. Hoje, que tem o conhecimento pelo ato, agora que o pagamento é na GT ou na administração. De acordo com a Administração Geral Tributária, para o ano de 2025, estima-se arrecadar a volta de 106,2 mil milhões de kwanzas. Oliveira da Silva afirma que não compreende o que é feito com o valor das contribuições, uma vez que muitas estradas no país estão degradadas. Eu pagaria, particular, porque sei que estaria a contribuir para o desenvolvimento do país. Em certos momentos que até somos obrigados por causa da intervenção da polícia. Mas o impacto direto nós não sentimos, porque em todos os lugares que nós passamos está completamente degradado. Tu pagas, por exemplo, a taxa de circulação para passar numa boa estrada. E se nós procurarmos em Luanda, onde é que tem boa estrada? O imposto sobre veículos motorizados, aprovado por lei em 2020, substitui a taxa de circulação, criada por diploma legislativo em julho de 1968. Até a presente data, alguns automobilistas desconhecem a nova nomenclatura. Sim, porque antigamente só temos noção de taxa de circulação. Quando fala da IVM, alguns nem têm conhecimento desse IVM, que é a taxa de circulação. O mototaxista Eduardo Kaongo apela a todos os condutores a cumprir a lei e a pagar os impostos. É importante porque dá mais segurança na circulação da estrada. Numa das vezes que o governo está aí a trabalhar e estamos a ter feito mais uma estrada, uma via. Então nós participamos, andamos, viajamos pelas essas vias, então temos que fazer o pagamento da taxa de circulação, que é para a gente circular melhor. O imposto sobre veículos motorizados é uma contribuição anual que todos os proprietários ou possuidores de veículos motorizados têm de pagar ao Estado e aplica-se a automóveis ligeiros e pesados, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, aeronaves, embarcações e veículos elétricos. A olhar para o mercado cambial nesta última semana do mês de janeiro, começou com indicadores de uma relativa estabilidade do Kwanza, moeda nacional, com ligeiras oscilações nas principais moedas de referência, nomeadamente o dólar norte-americano e o euro. O mercado informal continua a apresentar diferenças expressivas face às taxas oficiais. De acordo com dados do Banco Nacional de Angola, o dólar manteve-se praticamente estável entre os dias 14 e 16 de janeiro, fixado em 911 kwanzas. Neste período, a troca de 100 dólares no mercado oficial correspondeu a 91.196 kwanzas. A partir do dia 19 de janeiro, a moeda norte-americana registrou um ligeiro ajuste ao passar a ser cotada em 912 kwanzas, valor que se manteve até o dia 23. Assim, 100 dólares passaram a valer 91.221 kwanzas no mercado oficial. Já no fecho do período analisado, neste dia 27 de janeiro, o dólar recuou ligeiramente para 912 kwanzas, o que equivale a 91.204 kwanzas por cada 100 dólares. Apesar desta estabilidade no circuito formal, o mercado paralelo continua a praticar taxas substancialmente mais elevadas. Atualmente, 100 dólares estão a ser negociados em torno de 106 a 108 mil kwanzas, uma diferença superior
a 19 mil kwanzas em relação à taxa oficial. No caso do euro, a semana foi marcada por maior volatilidade. No dia 14 de janeiro, a moeda europeia foi fixada a 1.062 kwanzas, o que corresponde a 106.807 kwanzas por 100 euros. No dia seguinte, registrou-se uma subida significativa para 1.078 kwanzas, ao equivaler o valor de 100 euros para 107.853 kwanzas. Após algumas oscilações ao longo da semana, o euro voltou a ganhar força no dia 21 de janeiro, quando atingiu 1.083 kwanzas, ao fazer com que 100 euros passasse peia. Foi cotada em 1.081 kwanzas, o equivalente a 108.178 kwanzas por cada 100 euros. Já no mercado paralelo, a diferença mantém-se acentuada. Atualmente, 100 euros estão a ser comercializados por cerca de 126 a 128 mil kwanzas, o que reflete um desfazamento superior a 20 mil kwanzas em relação à taxa oficial. Em síntese, os dados desta semana mostram que o kwanza manteve uma trajetória de relativa estabilidade do mercado oficial, sobretudo face ao dólar, enquanto o euro apresenta oscilações mais visíveis. Duas audiências marcaram o dia na Assembleia Nacional, onde foram recebidos primeiro o diretor executivo da Associação Amigos da Vida, Noé Mateus, e o bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, Reverendo Bernardo Hamilton dos Santos. No centro das abordagens estiveram a violação contra menores e uma proposta para o agravamento das penas para este tipo de crimes. A visita alinhada ao quadro da cooperação entre a Casa das Leis e as confissões religiosas esteve pautada na apresentação formal da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola e o reforço da parceria com os órgãos de soberania. Segundo o bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, Reverendo Bernardo dos Santos, a organização pretende apoiar o Estado nos principais desafios que o país tem atravessado. Está em proposta a revisão da atual lei sobre liberdade de religião e culto, que não chegou ainda à Assembleia Nacional, mas está aberto o caminho por parte da Ordem, junto da 7ª Comissão, para que tão logo chegue à Assembleia Nacional, nós, em sede da Ordem, podemos também tecer aquilo que são as nossas considerações e contribuir para o melhoramento desta proposta de lei. O bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola manifestou preocupação com o número crescente de casos de violação contra menores, onde, em vários contextos, envolve pastores. Nós olhamos para isso com uma grande preocupação, não só por aquilo que é casos que envolvem pastores, que envolvem ministros de culto, mas até os outros casos, porque isso é a todos os níveis reprováveis. Mas em sede da Ordem, nós, no nosso mandato, temos aqui o desafio de moralizar a sociedade e dar treinamentos e formações aos ministros de culto no que diz respeito à valorização, respeito da criança, da mulher, do idoso, porque nós entendemos que os ministros de culto têm um papel fundamental no seio da sociedade, então os ministros de culto passarão por esses treinamentos, por essas formações e depois vão sensibilizar não só as suas igrejas, mas como a comunidade. Já o diretor executivo da Associação Amigos da Vida, Noé Mateus, também recebido em audiência na Casa das Leis, reprova igualmente os casos constantes de violações sexuais contra menores. A associação apresentou, em sede do Parlamento angolano, uma proposta que aponta para o agravamento das penas para os crimes desta natureza. Lamentavelmente, a nossa sociedade está muito preocupada com a questão da violência sexual contra menores e outros crimes conexos contra as nossas crianças. E é fundamental que a sociedade tome uma posição clara daquilo que deve ser feito e o Estado angolano, juntamente com a Assembleia Nacional, mostram essa preocupação. Aliás, nós ouvimos o Dr. Adão de Almeida referenciar sobre a preocupação que tem sobre o casamento infantil. Então, temos aqui um cenário bastante preocupante
que o Estado angolano, mesmo na pessoa do Presidente da República, também levantou a questão do abandono escolar no seu discurso do Estado da Nação. A Primeira-Dama da República falou da preocupação que tem sobre essa questão do aumento tanto das penas contra quem viola as nossas crianças. Estamos numa fase que precisamos todos discutir o assunto. Crimes contra menores em destaque nas audiências no Parlamento angolano. O presidente do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, António Herman de Vasconcelos e Benjamin, considerou o fenómeno da corrupção como um dos maiores entraves ao desenvolvimento dos Estados, por retirar das populações direitos fundamentais, como o acesso à saúde, educação e a justiça social. O presidente do STJ ressaltou a aproximação do Poder Judicial do Brasil e Angola, sendo as instituições respeitadas nos dois países, sendo que a cooperação entre as instituições passam pelo intercâmbio em matéria de educação judicial. Sobre a corrupção, o presidente do Tribunal de Justiça do Brasil disse ser importante ter os mecanismos legais, judiciais e de investigação administrativa de cada Estado para combater o fenômeno. A corrupção é a enfermidade maior que o Estado pode sofrer, porque é a apropriação daquilo que pertence a todos por uns poucos em favor de uns poucos. Isto dilapida não só os cofres públicos, mas como tem impacto na vida das pessoas, destrói as gerações futuras, porque impedem que as crianças, por exemplo, tenham educação adequada. Retiram das pessoas, a corrupção retira das pessoas o direito à saúde, porque são recursos desviados que muitas vezes deveriam estar sendo utilizados para dar um atendimento melhor à população no que se refere às enfermidades e todo tipo de problema de saúde. Para o caso de Angola, na perspectiva do presidente do STJ do Brasil, o país tem a responsabilidade de combater a corrupção com todo o rigor. Brasil e Angola têm como países o compromisso, mas também o dever de combater a corrupção com todo rigor, dentro da lei, respeitando as garantias dos investigados, o devido processo legal, o direito de defesa, mas nós, como Estado de Direito, não podemos abrir mão deste combate à corrupção. As declarações foram feitas no quadro da visita da delegação de juízes brasileiros em Angola para a promoção do intercâmbio de experiências nas áreas de jurisdição superior e da formação de magistrados. É o Girassol Jornal, terça-feira. Intervalo a seguir. Até já. Já de volta, olhamos para a atualidade fora de portas. A seguir, um surto do vírus Nipah, considerado muito letal, foi identificado na Índia, depois de um alerta das autoridades locais. Em consequência do surto, pelo menos 200 pessoas foram colocadas sob vigilância. Veja o compacto a seguir. Depois de identificado o vírus Nipah, para o qual não existe tratamento específico, foram reportados entre 2 e 5 casos de contaminação. Pelo menos 2 dos infectados são profissionais de saúde que tiveram os sintomas na primeira semana de dezembro e foram colocados em quarentena até este mês. A OMS considera que as autoridades indianas têm capacidade para controlar o vírus, que se transmite de pessoa para pessoa ou através de animais como morcegos ou porcos e alimentos contaminados. No entanto, depois de identificado o vírus, pelo menos 200 pessoas foram colocadas sob vigilância, depois de contacto com possíveis infectados. A Organização Mundial da Saúde afirma que não há evidências do aumento de casos de transmissão. A infecção pelo Nipah causa sintomas que variam de casos assintomáticos até doenças respiratórias agudas e encefalite fatal, com uma taxa de mortalidade estimada entre 40% e 75%. O vírus foi identificado na região de Bengala Ocidental, onde já haviam sido notificados casos em 2001 e 2007.
tendo morrido um total de 50 pessoas. Entretanto, desde 2018, os casos foram detectados também no estado de Kerala, onde o mais recente surto infectou 3 pessoas e 2 delas morreram em julho de 2025. O receio da propagação do vírus Nipah levou já vários países asiáticos a instalarem postos de triagem nos aeroportos, de acordo com a imprensa internacional. O Irão manifestou-se contra a proposta que visa classificar a Guarda Revolucionária como organização terrorista. A Itália manifestou a pretensão de destrutivas caso se avance com a intenção. A posição do Irão foi apresentada depois das autoridades iranianas terem convocado o representante da diplomacia italiana para falar sobre as declarações consideradas irresponsáveis e fazer a advertência. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano pediu à Itália para reconsiderar a posição errada sobre o Irão. Carnaval edição 2026. Preparativos em destaque. Continuam as notícias no Girassol Jornal e agora com o desporto na ordem da atualidade. Angola falhou o apuramento às meias finais do africano de handball masculino que decorre em Kigali, Ruanda. Angola perdeu ante a Argélia por 22-27 em duelo referente a segunda e última jornada do Main Round, fase do título. Ao intervalo, os guerreiros já perdiam por 10-14. Angola vai agora lutar pela 5ª posição, o último lugar de acesso ao Mundial de janeiro do próximo ano, na Alemanha. Angola competiu pela última vez num Mundial masculino de handball em 2021, precisamente há 5 anos. Dirigentes do desporto em Benguela lamentam a morte de Jorge Pinto Leite, antigo jogador da Seleção Nacional e exímio dirigente do desporto nacional. Pinto Leite, que até então trabalhou para o Ilhet Sport Clube de Benguela, morre aos 70 anos de idade, vítima de doença na República da Namíbia. A classe do futebol em Benguela está consternada com a morte de Jorge Pinto Leite, que partiu para outra dimensão da vida aos 70 anos de idade. Ao reagir ao sucedido, o presidente da Federação Angolana de Futebol lamentou a perda irreparável do antigo guarda-redes da Seleção Nacional. Que ao longo dos anos emprestou o seu saber, o seu calor para o desenvolvimento do futebol da província. Foi chamado por Deus e vamos esperar que ali onde ele está, para onde ele foi, na outra dimensão da vida, que tenha paz e que a sua alma descanse em paz. Um homem deve ser lembrado como um homem de futebol. Um homem que sempre serviu o futebol. É assim que temos que lembrar. O antigo jogador dos Palancas Negras deixou a sua marca no Clube Nacional de Benguela. O presidente do clube fala de uma figura incontornável no futebol angolano. Jorge Pinto Leite jogou e foi treinador do Clube Nacional de Benguela. Então é um momento muito triste para nós, é um momento muito triste para todos os nacionalistas, visto que Jorge Pinto Leite perdeu quase toda a sua juventude no Nacional. Jorge Pinto Leite faz parte daquela equipa do Nacional que participou pela primeira vez nas competições africanas no ano de 1981. Jorge Pinto Leite treinou o Nacional vários anos e distribuiu a sua sapiência durante vários anos enquanto treinador do Nacional de Benguela. A sua trajetória é digna de ser perpetuada a olhar pelos seus feitos a nível de futebol nacional como forma de honrar a sua memória, defendem dirigentes e analistas para o futebol. O que Benguela terá de fazer é continuarmos a honrar os ensinamentos de Pinto Leite, por um lado. Por outro lado, as instâncias superiores, fundamentalmente a área dos desportos, continuarem a homenagear Pinto Leite, por um lado. E também, eu penso que muitas das vezes temos tido vários torneios. A Associação Provincial de Futebol pode aproveitar também esta oportunidade para algumas competições terem o nome de Pinto Leite.
Na posição de guarda-redes, Jorge Pinto Leite deu cartas no clube que representou e depois da carreira desportiva prestou a sua experiência como treinador de futebol, passando pelo Nacional de Benguela, Académica de Lobito, Desportivo de Benguela, 1º de Maio, 17 de Maio e o Ilhéte de Benguela, e foi pelas suas mãos que este último clube chegou à 1ª divisão. Notícia triste. Agora números dos Girabolas. Jornada 12, produziu 20 golos com uma média de 2,5 tentos por partida. Mais uma jornada se foi e tivemos bons números na maior prova futebolística do país, o Girabola. Sem empates, na 12ª ronda tivemos golos em todos os duelos. O líder Petro de Luanda, por estar envolvido na Liga dos Campeões da CAF, em jogo antecipado venceu o Gelson Futebol Clube e conseguiu mais um triunfo sofrido em casa, por 2-1, apontando o golo da vitória nos 90 minutos. Noutros duelos, o Sagrada Esperança recebeu e venceu o Redonda Futebol Clube por 2-1. O mesmo resultado registrou-se no jogo entre o São Salvador e o Recreativo do Libolo. O Luanda City foi até a casa do Bravos do Maqui vencer por 3-1. Em Benguela, o 1º de Maio perdeu frente à Académica do Lobito por 0-1. Quem também sofreu em casa e não conseguiu nenhum tento foi o Desportivo da Huila frente ao Desportivo da Lunda Sul por 0-1. Voltando em Luanda, a situação do Interclube vai de mal a pior. Voltou a consentir mais uma derrota e foi frente ao 1º de agosto por 2-1. Os pupilos de Filipe Nzanza dominaram a partida, isto em casa. Continuam mais focados e com mais vontade de ficar no top 3 do Girabola. Tudo fechou com a deslocação da turma do Palanca até Benguela, onde o Cabos Corp bateu o Ilhéte por 2-0. Tivemos um total de 20 golos apontados. Com o avançado do Petro de Luanda até era a pontaria mais certeira, Tiago Reis com 7 tentos. Na classificação, os tricolores lideram o Girabola com 30 pontos. 1º de agosto é segundo colocado com 26. Na terceira posição está o Ilhéte de Benguela com 23. E na cauda da tabela é 16º e último colocado o Gelson Futebol Clube com 7 pontos. E do desporto para outras que dominam o nosso caderno informativo, mais de 300 famílias serão beneficiadas com a entrada em funcionamento de uma cozinha comunitária inaugurada nesta terça-feira na comuna do Benfica, município de Talatona. A iniciativa é da administração local e visa combater a fome e apoiar as famílias mais carenciadas. A administração do Talatona conta a partir desta terça-feira com mais uma cozinha comunitária, lançada no âmbito das celebrações dos 450 anos da cidade de Luanda, assinalados neste domingo. A cerimônia de inauguração da nova cozinha aconteceu na comuna do Benfica e prevê beneficiar cerca de 300 famílias. 350 famílias poderão beneficiar, mas estamos a olhar essencialmente para as nossas crianças. Sandra Batalha disse também que ações desta natureza visam mitigar dificuldades econômicas e oferecer suporte alimentar contínuo a famílias em situação de vulnerabilidade na região. A cozinha comunitária, em particular, é um instrumento que nós vamos utilizar muito para apoiar as famílias vulneráveis e enquadrando dentro daquilo que é o programa de combate à pobreza, virá também reforçar o nosso compromisso com a segurança alimentar. Vamos também utilizar este espaço para formações em culinária, sempre dentro do combate à pobreza, porque acreditamos que empoderar as famílias, empoderar as mulheres, é empoderar a sociedade. Na ocasião, a governante procedeu também à reinauguração do campo polivalente do Xinguari. Nós voltamos a entregar o campo polivalente do Xinguari à comunidade, que muito utiliza. Aliás, nós temos aqui várias equipas comunitárias, temos também a prática do ténis, temos a prática do basquetebol, do futebol de salão. Temos aqui um instrumento que retira a juventude da ociosidade e que dá esperança para um futuro melhor. O coordenador do Xinguari, Manuel Jacinto, agradeceu o gesto e afirmou que o espaço ajuda a suprir algumas necessidades do setor desportivo. O espaço vem, de certa forma, colmatar algumas necessidades, como na área do desporto e falando propriamente da cozinha comunitária, né? Porque, como todos os bairros, existem sempre aquelas pessoas mais necessitadas que não têm
às vezes nada para comer e pensamos que essa cozinha... Luanda, tênis na comunidade, aqui do que fica, treina já há mais de 10 anos e é para a província de Luanda o projeto mais importante da comunidade do tênis, porque dá origem a um alto número de atletas do nível tênis social e que representam o nosso país. Referenciar que a instituição conta também com um centro de apoio a vítimas de violência e a partir desta terça-feira com 2 dormitórios e 12 camas para albergar crianças sem abrigo. Mais um curto intervalo a seguir no Girassol Jornal. Até já. Já de volta são as notícias no Girassol Jornal. Membros do comitê da FNLA denunciaram hoje que o atual presidente do partido, Nimia Simbi, tem vindo a violar de forma sistemática os estatutos da formação política. A Comissão Interlocutora, em representação dos membros do Comitê Central, adiantou igualmente que Nimia Simbi está a gerir de má fé e associou o responsável político a uma alegada má gestão dos fundos. Em conferência de imprensa realizada na sede do Partido dos Irmãos, o coordenador da Comissão Interlocutora, Ndonda Zinga, caracterizou como clima de asfixia e obstrução funcional o atual cenário que Nimia Simbi está a criar no seio do partido ao adiar incessantemente a realização da reunião do Comitê Central da FNLA. Nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, 114 membros do Comitê Central, vindos de todas as províncias do país, preocupados com o simulacro de convocação da 5ª reunião ordinária do Comitê Central e estratagema de seu adiamento, protagonizados pelo presidente do partido, realizaram um encontro de reflexão durante o qual foi, nos termos do número 6 do artigo 29º dos Estatutos da FNLA, abordada a situação periclitante que afeta o partido, caracterizada por um clima de asfixia e obstrução funcional perpetrado pelo presidente. Para além da tentativa de inviabilizar a realização do 6º Congresso Ordinário previsto para este ano, Ndonda Nzinga considera que Nimia Simbi está a agir de má fé quanto à gestão dos recursos financeiros da organização partidária, apresentando igualmente intenções claras de manter a FNLA sob sua direção até a realização das eleições gerais de 2027. Hoje, são passados 4 dias desde que terminou a referida moratória para o anúncio ou realização da reunião aludida, já convocada pelo presidente do partido. Paradoxalmente, o presidente continua irredutível e inflexível, prosseguindo com a sua ação de arrastar as reuniões e bloquear o funcionamento do partido com o intuito de inviabilizar a preparação e realização do 6º Congresso Ordinário este ano e com o fito de manter o partido sob a sua direção até a realização das eleições gerais previstas para o próximo ano de 2027, a fim de apresentar-se como cabeça de lista. O argumento de adiamento da decisiva reunião do Comitê Central em dezembro do ano passado, alegado pelo presidente, foi a falta de recursos financeiros para custeamento da mesma. Mormente, os gastos de deslocação dos membros das províncias a Luanda, justificando a disponibilidade de apenas 11 milhões de kwanzas, contra
os cerca de 15 milhões de kwanzas orçamentados pela comissão preparatória da referida reunião, o que demonstra má fé da parte do presidente do partido. De acordo com os membros do Comitê Central, em caso de não remarcação da data para a realização da 5ª sessão ordinária dentro do prazo limite, Nimi Ansimbe pode vir a ser destituído da presidência da FNLA. Uma delegação da Provedoria de Justiça realizou nesta terça-feira uma visita de campo ao município do Talatona e interagiu com os munícipes sobre os serviços de defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A visita de constatação teve início na comuna do Benfica, com a abertura da primeira feira de audiências aos cidadãos. Na ocasião, Augusto Narciso, sob a grande do Talatona, apresentou algumas preocupações que passam essencialmente por mais patrulhamento da polícia, com vista a se reduzir a delinquência na região. A delinquência não deixam o povo dormir em paz, andarem nas ruas em paz, há sempre os assaltos, que apresentei esta preocupação do senhor procurador para ver se arranjam mais a forma de reforçarem no patrulhamento. O segundo ponto foi a escola primária 9054 do Onga. Por lá, foi entregue aos menores o guia do provedor de justiça em banda desenhada no âmbito da educação cívica e jurídica. A diretora da escola, Ermelinda Herculano, disse que ações desta natureza ajudam na melhoria do ensino. Com esses manuais, os nossos alunos vão aprender bastante e vai contribuir muito para a melhoria da qualidade de ensino que nós temos aqui na nossa instituição. Com a ajuda dos manuais, acredito que teremos maior proveito. A visita foi encerrada no Centro de Saúde do Onga, onde o provedor de justiça adjunto, Aguinaldo Guedes, fez um balanço positivo da atividade. A nossa preocupação sempre continuará a ser a advocacia a favor das crianças, para que todas as instituições possam salvaguardar da melhor forma os direitos dos mais pequenos. O nosso papel é de prestar serviço público aos cidadãos e a partir do momento em que nós conseguimos, pelas 3 formas que nós aqui referimos, assegurar a funcionalidade dos serviços de audiências virtuais, realizar audiências públicas com os cidadãos e também visitar os estabelecimentos públicos, hospitais, escolas, nós pensamos que continuamos a desenvolver o que está previsto pela lei como sendo competências do provedor de justiça e reiteramos também com esta visita o compromisso da Provedora de Justiça da República de Angola de continuar a trabalhar para proteger os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Já a administradora do Talatona, Sandra Batalha, afirmou que desde a entrada em vigor das audiências virtuais há maior celeridade no processo judicial dos munícipes. Na medida em que as reclamações e queixas dos nossos munícipes chegam muito mais celeremente desde o momento que aderimos também ao projeto das audiências virtuais. Temos na nossa administração uma sala de audiências virtuais com o provedor de justiça. Temos igualmente, portanto, a oportunidade de albergar a primeira feira do provedor de justiça, onde, portanto, conseguimos trazer os nossos munícipes, os nossos cidadãos, para se inteirarem do trabalho que tem feito o provedor de justiça e ficaram muito felizes por saber que, afinal, existe, de facto, uma entidade independente do Estado que está ali disposta e disponível para garantir, portanto, os seus direitos, as suas garantias fundamentais e as liberdades. O município do Talatona integra o projeto de 3 municípios de Luanda que beneficiaram da implementação das audiências virtuais aos cidadãos. Notícia de destaque nesta edição do Girassol Jornal. Os arguidos do caso AGT foram formalmente acusados pelo Ministério Público pelo desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas e pelos crimes de peculato, falsificação de documentos, associação criminosa, entre outros. A sessão desta terça-feira ficou igualmente marcada por protesto dos advogados de defesa que, por unanimidade, abandonaram a sala de julgamento, alegando
a existência de graves violações da justiça no processo que conta com mais de 30 arguidos. A Brígida Icala acompanha o julgamento. Junta-se a nós com mais desenvolvimentos sobre o assunto. Brígida, boa noite. Boa noite, Simeão Mundula. E a vasta audiência da Rede Girassol ainda decorre a sessão de julgamento aqui no Tribunal Supremo do caso AGT, que envolve 36 arguidos acusados de forma oficial nesta terça-feira pelo Ministério Público da prática dos crimes de peculato, associação criminosa, branqueamento de capitais, entre outros. Consta também da nota de acusação que os arguidos chegaram a desviar mais de 100 mil milhões de kwanzas. Acompanhe a nota da acusação. Os arguidos causaram prejuízo ao Estado acima de 100 mil milhões de kwanzas. No interrogatório, os arguidos assumiram que lhes são imputados, explicando, sem, no entanto, justificarem as suas condutas dentro dos ditames legais. Acima descrita, os arguidos Alípio Edgar Pereira João, Pedro da Silva Domingos, Iras dos Santos Gaspar, Hilton Cardoso dos Santos, Tiago André Gonçalves Cordeiro dos Santos, Luciano Pedro Ferreira, Saura Macaia Sebastião Francisco Bartolomeu, Nani Eduardo Banesta, João Antônio Bambe, Paulo Moisés da Silva Manuel, também conhecido por Paulo, Lugero Elma da Silva, Elias João Antônio Gonçalves, Hélio de Massano Mendes Duval e José Luiz Camilo Ambroso, agindo em coautoria, cometerem concurso real de infrações na forma continuada e consumada os seguintes crimes: acesso ilegítimo ao sistema de informação e devassa através do sistema informático de informação, previsto no número 2 do artigo 438 do Código Penal angolano, facilidade informática, previsto no número 2 do artigo 442 do Código Penal angolano, associação criminosa, previsto e punível pelo artigo 296 do Código Penal angolano. Ouvíamos a nota da acusação feita pelo representante do Ministério Público, Edson Faria, que também fez menção de que os arguidos chegaram a adquirir várias telemóveis e residências no país, como em Cabo Verde, num total que chega a rondar 4 mil milhões de kwanzas. Vale ainda realçar que durante o período da tarde, a sessão de julgamento ficou também marcada por protestos levantados aqui pelos advogados dos arguidos, que de forma unânime abandonaram a sala de julgamento, alegando que têm tido dificuldades para acederem ao processo que consta então a acusação dos seus constituintes, que segundo a defesa este cenário pode criar dificuldades para a defesa dos seus constituintes. Esta é uma matéria que, de resto, nós prometemos levar a todo o desenvolvimento nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. As imagens são de Paula Cambonja. Brígida Icala, boa noite. Boa noite, Brígida Icala, a acompanhar o julgamento do caso AGT. E a fechar, olhamos para Carnaval. Cerca de 150 jovens de diferentes grupos carnavalescos dos 14 municípios da Lunda Sul participam numa capacitação que reforça a organização e valoriza a cultura na Lunda Sul, e já a pensar na edição 2026 do Carnaval. Com a aproximação do Carnaval, os grupos carnavalescos na província da Lunda Sul têm vindo a beneficiar de um processo de capacitação voltado para o reforço da organização e da qualidade das suas apresentações. A iniciativa tem como principal objetivo preparar os grupos para um Carnaval mais estruturado, criativo e competitivo. Aqui passamos alguns conhecimentos, entre aspas, assim podemos considerar, com base na realidade vivida nas edições passadas. Fomos corrigindo esses aspectos para ver se os grupos desta vez se apresentam da melhor maneira. Durante a capacitação foram abordados aspectos fundamentais como a escolha e harmonização das vestimentas, a composição e adaptação das músicas, a definição de estilos próprios e o aperfeiçoamento das coreografias e danças. É muito importante essa formação. Quando voltarmos aos nossos municípios também, conseguimos como melhorar
os grupos carnavalescos, que eles façam um carnaval diferente do passado. A ação serviu também como uma importante forma de valorização da cultura lundense, incentivando os grupos a resgatar e preservar as suas raízes culturais, ritmos e tradições. Consegui meter alguma coisa sobre a preparação e o vestuário da rainha. Nos anos anteriores vestíamos à toa, imitávamos o português, mas desta vez com essa formação podemos melhorar, pelo menos para nós seguir a nossa cultura. Segundo os participantes, a formação contribuiu para uma melhor organização, criatividade e profissionalismo dos grupos, garantindo maior qualidade nas apresentações. É uma formação muito aproveitosa, uma formação de fórum explícito, como é que os grupos serão avaliados, como é que os grupos estarão a se apresentar diante do dia 12, que será já realizado o Carnaval Municipal. É muito grato de receber algumas informações acerca do Carnaval. Eu consegui angariar alguns conhecimentos que tangem ao Carnaval, como, por exemplo, os valores éticos, cívicos e culturais da nossa região leste, propriamente da Lunda Sul. É que nós devemos valorizar a nossa cultura. Carnaval é alegria, Carnaval não é tristeza. Carnaval não é somente para angariar fundos e mundos, mas também é para demonstrar a nossa cultura até aos confins da terra. Participaram desta ação formativa cerca de 150 jovens dos 14 municípios que prescrevem a província. Informamos por hoje no Girassol Jornal. Votos da continuação de boa noite e até amanhã à mesma hora. Vá-se bem.